Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sou a professora Janete, da Rede Municipal de Educação de Barretos. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Espero que todos vocês estejam bem e principalmente os familiares de vocês também. Hoje nós vamos ver mais uma etapa das orações subordinadas. Nas aulas anteriores, nós vimos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e hoje nós vamos encerrar a questão da subordinação com as adverbiais. Antes de nós lermos essa tirinha, vamos dar uma relembradinha o que são orações? Orações são enunciados. Quais enunciados? Que contenham verbo. Então, se eu tenho pelo menos um verbo, nós temos o conceito de oração. E subordinada? Vamos relembrar mais uma vez. Subordinada, dependência. Vamos pensar que a oração subordinada ela é dependente da oração principal. Ah, então nós temos um período composto? Sim. A partir de duas ou mais orações, nós temos um período composto. Nesse caso aqui, por subordinação. Então vamos lá. Leia a tira. Não, 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 não. O que aconteceu? Quando se apaga meu celular, se apaga meu mundo. Olha só, uma tirinha de Hector Cantu. As orações subordinadas adverbiais acrescentam informações ao texto. Por que tal fato aconteceu? Qual é a consequência? Para quê? Quando? Em que condição? Conforme o quê? Em que proporção? As orações subordinadas, elas vão ter sempre uma consequência, não, perdão, elas vão ter sempre uma circunstância, encontrei a palavra, uma circunstância para denotar. Através da nossa leitura, bem compreendida, nós já identificamos. As orações subordinadas adverbiais garantem a construção do raciocínio lógico. Daí sua frequência em textos dissertativos de opinião. Então, elas aparecem bastante em textos dissertativos de opinião. É aquela que tem valor de advérbio. O advérbio, lembram? Uma classe gramatical que ela sempre está coladinha com o verbo. E exerce, em relação ao verbo, que eu acabei de falar, da oração principal, a função de adjunto adverbial. Uma oração é considerada subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. Haverá sempre uma circunstância. Conseguiremos determiná-la pela leitura e compreensão. As orações subordinadas adverbiais possuem 9 classificações. Ela é um pouquinho mais extensa do que as orações subordinadas substantivas e as adjetivas, porque ela tem 9 classificações, mas todas são muito simples, porque todas elas trazem circunstâncias. Olha a primeira, vamos ver o exemplo. Oração subordinada adverbial causal. A palavrinha já me remete a quê? Causal. Expressa causa. As duas orações são ligadas por conjunção. A gente sabe que todas as orações subordinadas são ligadas por conjunções. Auxiliando na circunstância de causa, olha o exemplo. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Tem um período composto aí, por quê? Porque eu tenho duas orações. Eu tenho o verbo ir na primeira oração, que está antes do verbo, perdão, que está antes da conjunção porque, e eu tenho transbordou, que é o verbo transbordar. Ah, então eu tenho dois períodos aí. Dois períodos um período composto por subordinação. Olha a minha conjunção porque aí. A cidade foi alagada, então foi um acontecimento. Qual que foi a causa? A cidade alagada. O que aconteceu? O rio transbordou. Olha o motivo aí. Então eu tenho esse porquê como uma conjunção. Ok? Mas eu tenho, dentro da oração subordinada adverbial causal, eu tenho as conjunções que indicam causa. Então, são elas: o porquê, visto que, posto que, uma vez que, como. Todas elas, se vocês analisarem,
remete à palavrinha causa. Um acontecimento, uma circunstância de causa, ou circunstância causal, como vocês preferirem. Olha a minha segunda classificação, oração subordinada adverbial consecutiva. O próprio nome também já diz. Expressa uma consequência de algo. Olha o exemplo. Falou tanto que ficou sem voz. Olha só, falou tanto que ficou sem voz. Eu tenho o verbo falar no meu primeiro período e eu tenho o verbo ficar no meu segundo período. E eu tenho o que é uma conjunção consecutiva. O fato da pessoa falar muito, qual que é a consequência? Ficar sem voz. Ok? Fácil, não é? Quais são as conjunções consecutivas que indicam essa circunstância de consecução? O que, quando ele é precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que. Então, são essas as nossas conjunções consecutivas. E a minha terceira, oração subordinada adverbial condicional. Ela vai indicar uma condição para que algo aconteça. Expressa uma condição em relação ao predicado da oração principal. Professora, o que é predicado mesmo? Tudo o que resta do sujeito. Fiz a pergunta para o verbo. Encontrei meu sujeito? Depois que eu selecionei esse sujeito, o que restar é o meu predicado? O predicado todo. O predicado dentro da minha oração principal. Deixei um recado se você não me encontrar em casa. Eu tenho um sujeito aí, eu. Quem deixei um recado? Eu. Sujeito oculto aí, né? Se você não me encontrar em casa, eu tenho o verbo também deixar no meu primeiro período, que é a minha oração principal, e eu tenho o verbo encontrar na minha segunda oração, que é a subordinada. Está indicando uma condição, perdão. Olha o C aí, ela é totalmente condicional. Apesar de nós termos mais conjunções condicionais, a conjunção C, ela é mais predominante, é que mais aparece nos nossos períodos, em se tratando de orações subordinadas adverbial. Ok? Quais são elas? Além do C? Caso, desde que, contanto que, sem que, etc. A nossa quarta classificação, oração subordinada adverbial concessiva. Ela vai o quê? Dá uma ideia de cedimento. Ela expressa uma concessão. Ceder. Indica um fato contrário ao referido na oração principal. Então, eu digo uma coisa, mas depois é contrariado. Vamos entender? Embora tivesse chovido muito, olha aí, olha a circunstância. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Não houve uma concessão? Não indicou um fato contrário ao referido na oração principal? Eu tenho. Neste caso, vocês observam que nós temos dois períodos, obviamente, claro, porque eu tenho o verbo ter, do tivesse, no primeiro período, e nós temos o verbo ir, que é o fomos, no meu segundo. Só que nesse momento, nessa oração especificamente, a minha subordinada está no começo. Lembra que eu havia falado, não sei se na explicação das substantivas ou das adjetivas, que nem sempre pode haver uma exceçãozinha aí, que em alguns momentos a subordinada ela vem primeiro e a oração principal pode vir depois. Então não tem essa regra. Sempre a principal e depois a subordinada? Não. Geralmente é a oração principal e depois a subordinada. Mas pode haver em alguns momentos essa diferença. Pode vir essa quebra de regra, vamos dizer assim. Olha o embora lá, que é a minha conjunção concessiva. Conjunções concessivas, além do embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que, etc. Sossegado? Bem fácil. A quinta, oração subordinada adverbial conformativa. Fácil essa também, porque ela expressa sempre conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Olha o meu primeiro período aí, tudo ocorreu conforme era esperado. Eu tenho o verbo ocorrer no meu primeiro período e eu tenho o verbo esperar no meu segundo período.
conforme, olha aí, conformativa, conformidade. Tudo ocorreu conforme era esperado. Quais são as conjunções conformativas? Além de conforme. Consoante, como, segundo, etc. Muito tranquila essa atividade, muito tranquila essa matéria. A sexta, oração subordinada comparativa. O próprio nome também diz, ela faz uma comparação, expressa uma comparação com um dos termos da oração principal. Nós estudamos como obstinados estudam. Esse como, ele é um elemento totalmente comparativo. Está comparando aí nós, estudantes, com outras pessoas que também estudam muito, que são obstinados pelo estudo, ok? Conjunções comparativas. Como, o que, do que, etc. Oração subordinada adverbial final. Expressa a finalidade de algo, expressa a intenção, o objetivo que se declara na oração principal. Então, a finalidade daquilo. Sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Olha meu primeiro período, sentei-me na primeira fila, a minha conjunção final, para que pudesse ouvir melhor. Então, para que a finalidade dela era ouvir melhor. Para isso, o que ela fez? Sentou-se na primeira fila. Sossegado? Conjunções finais. Para que, a fim de que, porque, etc. A oitava, oração subordinada adverbial temporal. Essa também já indica uma circunstância de relação com o tempo. Expressa a relação de tempo, demarcando-o através do verbo da oração principal. Qual verbo eu tenho na minha oração principal? Que no caso é a primeira. Verbo sentir. Eu me sinto seguro. Olha o tempo. Quando? Assim que fecha a porta da minha casa. Então, já indica toda uma circunstância de tempo. Quando ele fecha a porta, assim que ele fecha a porta, ele se sente seguro. Temos mais algumas conjunções no caso das temporais. Quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que. A nona e última oração subordinada. A proporcional, que ela indica o quê? Proporção. Expressa uma ideia de proporcionalidade, referida na oração principal. A minha oração principal, fico mais esperta, tenho o verbo ficar no meu primeiro período, tenho a minha conjunção proporcional, à medida que, e de cá eu tenho estudar como o meu verbo da minha oração subordinada. Porque essa oração é dependente da principal, ligada por uma conjunção, sempre nesses moldes, ok? Então eu fico mais esperta, olha a proporção, na mesma medida, à medida que eu estudo gramática. Então, com o passar desse momento que eu vou estudando gramática, à medida que eu vou estudando, eu vou ficando mais esperto. Quais são as minhas conjunções proporcionais? À medida que, a proporção que, quanto mais, tanto mais, quanto menos. Nós temos mais algumas, em todas elas nós temos, pode ver que a maioria está com etc. ou reticências, porque nós temos mais algumas. Professor, eu tenho que decorar isso? Olha, eu não digo que tenha que decorar, você tem que entender, mas é bom você dar sempre uma lida, porque a gente acaba esquecendo. É o caso das orações coordenadas, que a gente aprende as coordenadas primeiro e posteriormente vem as subordinadas. Nós temos lá, lembra as conjunções coordenativas? Então nós temos que dar sempre uma lida, uma estudada, porque a nossa cabeça são muitas informações. Então peguem a apostila de vocês, o material, nós temos lá atividades, nós temos exercícios, vai ser passado para vocês algumas atividades também, e não vamos desanimar não. Não vamos esmorecer, não. Vamos fazer tudo certinho, vamos mandar para o professor. E se Deus quiser, nós vamos estar juntos daqui um dia. Eu acredito firmemente. Bom,
Matéria fácil, não é matéria difícil. Vocês podem até pegar começar a estudar a partir das coordenadas, dar uma lida, dar uma entendida, dar uma olhada nas videoaulas anteriores. Aí começa pela substantiva, depois quando entrar na oração subordinada, dá uma lida, dá uma estudada, faça uns exercícios, depois vão para as adjetivas e posteriormente essa última que nós vimos agora, que são as adverbiais, que tem como elemento principal o advérbio, funcionando como locução adverbial, ok? Espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida, tirar dúvida com o professor de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.